Olá, tudo bem? O conteúdo agora é progressão geométrica. Essa é a nossa segunda aula sobre progressão geométrica. Vamos dar uma retomada na aula 1? Vê só. Olha o que é que nós temos aqui. Uma progressão geométrica é aquela sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante. Essa constante é chamada razão da PG. Ou seja, para passar para o termo seguinte, eu multiplico pela razão. Sempre que eu quiser passar para o termo seguinte, eu multiplico pela razão. Se eu quiser voltar, claro que eu divido pela razão também. E aí nós temos o seguinte: se eu quiser achar essa razão, é só pegar um termo qualquer, um n, e dividir por quem? Pelo seu anterior. Então, se eu quiser achar a razão, a gente tem isso. E o termo geral, o AN, é A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Então, progressão geométrica, o que trabalhamos até agora foi isso aqui. Beleza? Então, nós temos coisas desse tipo. Por exemplo, se eu tivesse a sequência do tipo... Se eu pegasse uma sequência do tipo assim, 3, 6, 12 e assim sucessivamente, nós diríamos que é uma PG, que a razão é 6 sobre 3, que a razão aqui é 2. E se eu quisesse, por exemplo, o 10º termo dessa PG? O A10 era 1 vezes Q elevado a 10 menos 1. O A10 era o A1, que é 3, vezes a razão elevada a 9. Seria 3 vezes 512, que seria igual a 1536. Essa seria o 10º termo da PG. Então, na progressão geométrica, trabalhamos isso aí. Agora nós vamos estudar algumas propriedades importantes da progressão geométrica. Então, confere aqui comigo umas propriedades bem interessantes da progressão geométrica. A primeira delas é a seguinte: eu vou chegar aqui e vou pegar 3 termos consecutivos em PG. Não é necessariamente uma PG só de 3 termos. Isso vai valer para quaisquer 3 termos consecutivos de uma PG. Se eu quisesse achar aqui a razão, nós podemos pegar um termo e dividir pelo anterior. Por exemplo, eu poderia pegar o segundo, que é B, e dividir por A. Aí eu também poderia, uma outra maneira, seria pegar C, que é o terceiro, e dividir por B. Se nós fazemos aqui meios pelos extremos, eu vou ter que B quadrado é igual a A vezes C. B quadrado é igual a A vezes C. Então, nós vamos ter isso aqui. Olha, inclusive eu vou fazer uma observação aqui, que é a seguinte: na chamada média geométrica. Média geométrica. A média geométrica de n números, por exemplo, de 2 números, ela é a chamada raiz quadrada de 2 números. É a raiz quadrada do produto desses números. Média geométrica de x e y, ou entre x e y, seria a raiz quadrada de x vezes y. Então, nós poderemos até dizer aqui, eu vou botar até aqui um parêntesezinho aqui, ó, vou botar um asterisco, já eu digo porque esse aqui é asterisco, que B seria a raiz quadrada de A vezes C, ou então diria que B é a média geométrica entre A e C. Rui, por que você colocou esse parêntese? Digamos que você primeiro tivesse uma progressão geométrica
Em T, você tem assim, vamos pegar aquela lá, 3, 6, 12, 24, 48 e assim sucessivamente. Tu observa que toda vez que você pegar esses três termos aqui, você vê que 6 ao quadrado é igual a 3 vezes 12. Rui, e se eu quisesse, por exemplo, pegar esses três termos aqui? Você vê que 12 ao quadrado, que é 144, é igual a 6 vezes 24. Ou seja, quaisquer três termos consecutivos que eu pegar, o quadrado do termo central ele é igual ao produto dos extremos. O quadrado do termo central ele é igual ao produto dos extremos. Então a gente sempre vai ter essa relação aí, o quadrado do termo central, o produto dos extremos. Agora, cuidado que quando a gente tem PG com valores negativos, assim, na realidade na PG oscilante, aquela que tem razão negativa, por exemplo, se você tivesse a PG assim, -1, 2, -4, aí aqui 8, aí -16 e assim sucessivamente, vê que você tem aqui uma PG que a razão, né? A razão dessa PG é -2, você tem uma PG que a razão é -2. Se você chegar aqui e pegar, por exemplo, você pegar esses três termos aqui, você, claro que vai ter que -4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8. Mas não cabe fazer, por exemplo, que -4 é a raiz quadrada de 2 vezes 8. Porque a raiz quadrada de 2 vezes 8 é só 4. A raiz quadrada de 16 é só 4. Então, isso aqui, ó, tá errado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, com uma PG que tem termos, não, isso aqui só vale para uma PG que vai ter termos não negativos. Então, aqui, ó, PG com termos PG com termos não negativos. Então, se ela tiver termos negativos, nós não vamos ter essa relação. Mas essa daqui eu vou até colocar para vocês que ela vale sempre. Então, o que é que nós podemos afirmar? Toda vez que tivermos uma progressão geométrica, quaisquer três termos consecutivos que você pegar, o quadrado do termo central é igual ao produto dos extremos. O quadrado do termo central vai ser igual ao produto dos extremos. E agora nós vamos chegar aqui e pegar uma outra propriedade que nós vamos estudar. Confere aqui comigo. Rui, qual é essa outra propriedade? Essa outra propriedade eu vou considerar aqui uma PG finita, A1, A2, A3, e assim sucessivamente. AN-2, AN-1, até a N. Essa é uma PG finita. Esses são os extremos. E aí eu vou multiplicar os extremos. Eu vou fazer A1 vezes AN. Multipliquei os extremos. Mas agora eu quero multiplicar esses dois termos, que são equidistantes dos extremos. Eu sei que A2 é A1 vezes Q. E sei que AN-1 é AN dividido por Q. Quando multiplicarmos A1 vezes Q por AN dividido por Q, vai cancelar, né, a razão Q e nós vamos ficar com A1 vezes AN. Da mesma forma que se nós pegássemos esses dois termos aqui, o A3 seria A1Q ao quadrado e o AN menos 2
seria A1 dividido por Q quadrado. Aí, quando multiplicasse os dois, iria dividir, iria simplificar aqui e ficaríamos ainda no A1 aqui, né, galera? Aqui é AN, aqui é AN. Aí ficaríamos com A1 vezes AN. Então, nós podemos escrever que numa PG finita, numa PG finita, o produto de termos equidistantes, né? Equidistantes dos extremos é constante, na verdade, é equidistante dos extremos é igual ao produto dos extremos. É igual ao produto dos extremos. É igual ao produto dos extremos. Numa PG finita, o produto de termos equidistante dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então, é isso que nós teríamos. Numa PG finita, a gente sempre vai ter isso aí. Mas é sempre bom nós pegarmos, por exemplo, um exemplozinho. E aí eu vou pegar um exemplo aqui, ó, de uma PGzinha, que seria assim, 1, 2, 4, 8, 16, 64, por exemplo. Tá bom aqui, né? A gente poderia pegar isso aqui. Aí vê, ó, que vai valer, independente de ter uma quantidade par ou ímpar. O produto aqui dá 64. Aí, ó, opa, eu me atrapalhei aqui, faltou 32, né? Pulei, vezes 2, 64. Então, vamos lá. Esse produto aqui, 1 vezes 64 dá 64. 2 vezes 32 também dá 64. Agora, 4 vezes 16, 4 vezes 16 também dá 64. E 8 vezes 8 também dá 64. Então, quando você tiver uma quantidade ímpar, você tem a presença de um elemento de um termo central. E aí, aquele termo ele vai ficar multiplicado por ele mesmo. Então, numa PG finita, o produto dos termos que são equidistantes dos extremos vai ser igual ao produto dos extremos. Beleza? Vamos relembrar essas duas propriedades. Quaisquer três termos que eu pegar consecutivos de uma PG, o que é que eu posso afirmar sempre? Que o quadrado do termo central é igual ao produto dos extremos. Quando temos uma situação de termos não negativos, a gente diz que esse termo é média geométrica entre os extremos. E a segunda propriedade é que, quando a PG for finita, o produto de termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. E isso vai nos dar uma consequência importantíssima. Essa propriedade de que o produto de termos equidistante dos extremos é igual ao produto dos extremos, que a gente vai pegar o produto dos n primeiros termos, de uma PG. Vê aqui, ó, produto dos n primeiros termos de uma PG. Rui, como é que seria isso? Eu quero multiplicar os 10 primeiros termos de uma PG, eu quero multiplicar os 15 primeiros termos de uma PG, então eu estou interessado em multiplicar isso, A1 por A2, por A3 e assim sucessivamente. AN menos 1 vezes AN. Nós sabemos que quando multiplicamos esse por esse, daria A1 vezes AN. Não é verdade? E quando multiplicamos, por exemplo, esse por esse, também daria o quê? A1 vezes AN. Ora, então esse produto vai ser o seguinte, vai ser vários produtos A1 vezes AN. Como eu estou pegando de 2 em 2, eu vou colocar elevado a n sobre 2. Se eu tivesse, por exemplo, 10 termos, eu teria 5 produtos desse. Então, usando que o produto de termos equidistante dos extremos é igual ao produto dos extremos,
a gente tem essa sequência, essa expressão para o produto dos N primeiros termos. E a gente sabe que vale tanto para uma quantidade par, para uma quantidade ímpar de termos. Tá legal? Só um detalhe aqui, importante, uma observação, que em potência, quando você tem assim uma potência com expoente tipo meio, né? Isso é equivalente à raiz quadrada. E a raiz quadrada, por exemplo, no conjunto dos números reais, só existe para número que não negativo, né? Não pode ter número negativo. Beleza? Se fosse expoente 1/3, seria a raiz cúbica e assim sucessivamente. Agora vamos ver algumas aplicações disso aí. Primeiro, uma PG tem o primeiro termo igual a 1 e razão igual a raiz de 2. E se o produto dos termos dessa progressão vale 2 elevado a 39, então qual é o número de termos dessa PG? Eu vou fazer o seguinte, ó, usando que o que a gente acabou de trabalhar, que produto dos termos vai ser A1 vezes AN, estou pegando de 2 em 2, elevado a N sobre 2. Esse produto foi dado como sendo 2 elevado a 39. O primeiro termo, ele já falou que vale 1, não é verdade? O AN, lembra também que AN é igual a A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, eu já posso dizer que o AN é A1 vezes a raiz quadrada de 2 elevada a N menos 1. Raiz quadrada de 2 é 2 elevado a 1 meio, né? Como a gente tinha falado, elevada a N menos 1. Potência de uma potência, não esquece que a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, vai dar 2 elevado a N menos 1 sobre 2. Aí eu vou substituir aqui, ó, 2 elevado a N menos 1 sobre 2, não é verdade? Isso elevado a N sobre 2. Agora eu fiquei aqui com uma equação exponencial. Então, a gente vai ter 2 elevado a 39. Aqui vai ficar 2 elevado a N menos 1 sobre 2, elevado a N sobre 2. Mais uma vez, quando temos potência de uma potência, repete a base e multiplica os expoentes. N menos 1 vezes N, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter que 39 é igual a N menos 1 vezes N sobre 4. Meios pelos extremos. O que é que nós vamos ter aqui, meios pelos extremos? Nós vamos ter o seguinte. N menos 1 vezes N é igual a 4 vezes 39, que vai dar, né, 156. N quadrado menos N, menos 156, igual a 0. Eu vou usar aqui a fórmula de Bhaskara. B quadrado menos 4AC. Estou usando aqui a famosa fórmula de Bhaskara. 4 vezes 156, 4 vezes 150 dá 624 aqui, 600 com 24, mais 1, 625. E aí nós vamos ter o seguinte, que é que a gente vai ter? Que o N é menos B, que é menos 1, dá 1, mais ou menos a raiz de 625, que é 25, sobre quanto, Rui? Sobre 2A. Então, tem duas possibilidades. Vai ter N igual a 13 ou N igual a menos 12, que não convém. Então, a resposta aqui, ó, seria N igual a 13, que encontra-se na alternativa B. Então, usamos aí a expressão de quê? Do produto dos N primeiros termos de uma PG, que se baseia naquela propriedade, né? Que o produto dos termos equidistante dos extremos é igual ao produto dos extremos. Tá legal?
Vamos para mais uma questãozinha aqui envolvendo essas propriedades. Ele diz que tem uma PG em que os números A0, uma sequência, né? Em que os números A0, A1, eles estão em progressão geométrica. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho uma PG que vai ter um A0, vai ter um A1, vai ter aqui 75, não é verdade? Vai ter aqui um A3 e vai ter aqui um 1875. E aí, eu quero saber o valor de A3. Olha o que é que a gente pode fazer aqui para achar o valor desse A3. Eu posso, usando que, o que é que nós poderíamos usar? Que toda vez que tivermos três termos consecutivos de uma PG, nós vamos ter o seguinte, que o quadrado do termo central ele é igual ao produto dos extremos. Nós poderíamos fazer isso. Então, aqui, de imediato, a gente pode dizer que A3 ao quadrado é igual a 75 vezes 1875. Ora, Rui, eu não vou fazer esse produto logo. Eu vou fatorar. Quando a gente fatora 75, é fácil ver que vai ser 3 vezes 5 ao quadrado. 1875 já dá um trabalhinho maior, né? 1875 dividido por 3 dá 625, que dividido por 5 dá 125, que dividido por 5 dá 25, que dividido por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, 3 vezes 5 a quarta. Então, aqui é 3 vezes 5 a quarta. Então, A3 ao quadrado é 3 ao quadrado vezes 5 elevado à sexta, porque quando a gente multiplica a potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, nós vamos ter que é raiz quadrada de 3 ao quadrado, 5 à sexta. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 à primeira, saiu da raiz. E de 5 à sexta é 5 à terceira. Então, o A3 vai ser 3 vezes 125. 3 vezes 125 vai dar 375. E a resposta aí encontra-se na alternativa dele dado. Então, aprendemos aí propriedades da progressão geométrica que são importantes aí para a resolução das questões, ok?